Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo sobre Excel VBA. Nesta aula, vamos aprender a somar um valor a um item já existente na List View ou acrescentar uma nova linha, caso seja um novo item. Neste exemplo, seleciono o cliente, informo um valor, clico no botão Lançar e automaticamente as informações de cliente e valor foram enviadas para a List View. Se eu pegar outro cliente e fazer um novo lançamento, é inserido uma nova linha. No entanto, se o cliente já existir na List View, é feito a somatória. E detalhe, pessoal, o último lançamento fica sempre em negrito. Beleza, pessoal? Entendido o tema do nosso vídeo? Então vamos para outra planilha trabalhar com os códigos. Antes de prosseguir, um alerta sobre List View. Não é todas as versões Excel que possuem este objeto. Portanto, se você for trabalhar com List View, primeiro certifique-se de que todas as versões Excel onde a planilha vai ser executada possuem este objeto. Feito o alerta, então vamos trabalhar. Guia Desenvolvedor, Visual Basic. Eu já tenho um formulário com os objetos VBA. List View 1, Combo Box 1 para a lista de clientes e Textbox 1 para o valor. E os códigos eu vou inserir em um botão de comando. No entanto, antes eu preciso colocar o cabeçalho da minha List View. Então, duplo clique no formulário e aí vocês vão selecionar o evento Initialize. Eu já coloquei, pessoal, 3 nomes de exemplo na minha Combo Box 1. Para colocar o cabeçalho, precisamos referenciar a List View. Então, it List View 1 e end with. E aí, dentro do it, ponto gridlines para as linhas de grade igual a true. Ponto view vai ser igual a esta opção que tem report. Para poder selecionar as linhas, ponto full row select igual a true. E para selecionar mais de uma linha, ponto multiselect igual a true. Feito o ajuste das configurações, podemos inserir o cabeçalho. Ponto column headers, ponto add. Text, dois pontos, igual, abro aspas duplas e o cabeçalho que eu desejo para a primeira coluna. No meu exemplo, a primeira coluna vai ser o nome do cliente. Fecho aspas duplas, vírgula, e aí precisamos definir a largura da coluna. Comando width, width, dois pontos, igual, 150 pixels, no meu caso vai ser suficiente. Vírgula, e aí precisamos definir o posicionamento da coluna, se vai ser à esquerda, centralizado ou à direita. Comando alignment, ALIGNMENT. É um comando um pouco chato para digitar. Dois pontos igual a 0. 0 é à esquerda. Para a próxima coluna, pode copiar esta linha de código. No meu exemplo, segunda coluna vai ser o valor. Largura da coluna, 80 pixels. E aí, eu vou colocar à esquerda, que é o número 2.
Ah não, o 2 é centralizado, pessoal. Esquerda é o número 1. Então, vamos deixar centralizado. Número 2. Coloquei o cabeçalho na List View e também ajustei as configurações. Vamos ver se já temos o cabeçalho. Show de bola, galera! Cabeçalho inserido, podemos partir para o botão Lançar. Duplo clique no botão de comando e, como a gente sempre faz, vamos colocar um sistema de tratamento de erro. On error go to erro. Caso tudo ocorreu bem, exit sub. Caso contrário, vai para erro 2 pontos e exibe uma MSG box. Abro aspas duplas, erro, ponto de exclamação, fecho aspas duplas, vírgula VB critical, vírgula, abro aspas duplas, título da mensagem vai ser lançar e fecho aspas duplas. Por enquanto, deixem o sistema de tratamento de erro desativado. Prosseguindo, para fazer o lançamento, eu preciso ter o nome do cliente e o valor. Portanto, preciso verificar se estes campos estão preenchidos. Voltando no botão de comando, para fazer isso, nós vamos trabalhar com um if. If, se a minha combobox1.value for igual a empty, or que quer dizer ou, a minha textbox1.value for igual a empty, then, neste caso, eu vou alertar o usuário com uma MSG box. Abro aspas duplas, todos os campos precisam ser preenchidos. Ponto de exclamação, fecho aspas duplas. Vírgula VB critical, vírgula, abro aspas duplas, título da mensagem, lançar, e fecho aspas duplas. E aí, posso sair nesta parte do código. Exit sub e end if. Não tem por que prosseguir. No entanto, se passou por este if, significa que eu tenho as duas informações. Neste caso, já posso definir as variáveis da minha macro. Din e asDouble, do tipo número, com a variável i, eu vou manipular as linhas da List View. Podem copiar esse asDouble, vírgula, eu preciso também manipular as novas linhas da List View. Nova linha asDouble, vírgula, e a informação de valor, que também é do tipo número. E eu preciso ainda duas variáveis do tipo texto. Uma variável para o nome do cliente, de cliente as string, vírgula, novo registro, também do tipo texto, as string. Podem pegar a variável cliente, e a variável cliente vai ser igual, no meu exemplo, a combobox1. Peguei o name da combobox, variável cliente vai ser igual a combobox1.text. Na sequência, preciso capturar o valor. No entanto, no valor tem um detalhe. Eu preciso verificar se o usuário digitou um número válido na textbox1. Peguei o name da textbox, volto no botão de comando, e aí if isNumeric, abre e fecha parênteses, dentro do parênteses textbox1.value, se for igual a true, significa que eu tenho um número válido na textbox. Then, neste caso, a nossa variável valor vai ser igual
a textbox1 ponto value. Fazendo desta forma, pessoal, nós evitamos ter o erro de tipos incompatíveis na variável valor, caso o usuário digite um número errado. Caso contrário, entra no else, e aí eu vou alertar o usuário com uma MSGbox. Abro aspas duplas, número inválido, ponto de exclamação, e fecho aspas duplas. Vírgula VBCritical, vírgula, abro aspas duplas, título da mensagem, lançar, e fecho aspas duplas. E aí, exit sub, não tem por que prosseguir. E end if. No entanto, se passou por mais este if, significa que eu tenho um número válido e também a informação do nome do cliente. Antes disso, nós vamos fazer o seguinte: colocar a nossa variável novo registro como sendo empty. Beleza. Fiz todas as validações, agora precisamos referenciar a ListView. Então, peguem o name da ListView de vocês. No meu exemplo é ListView1, e aí nós vamos referenciar utilizando um with. With ListView1 com ListView1 e end with. E aí, dentro do with da ListView, nós precisamos de um laço para percorrer todas as linhas da ListView. Eu vou utilizar o laço for. For i vai ser igual, vai da linha 1 to até .listItems.count, ou seja, até a última linha da ListView. Para finalizar o laço, next i. E aí, a cada linha que o laço percorrer, nós precisamos verificar se o cliente que nós estamos fazendo o lançamento, se ele já existe na ListView. Então, if .listItems, abre e fecha parênteses, de acordo com a linha que o laço está, variável i, se for igual à minha variável cliente, then and if. Neste caso, o cliente já existe na ListView. Nesta parte, pessoal, tem um detalhe. No meu caso, o nome do cliente está na primeira coluna. Se por acaso o critério de vocês for a partir da coluna 2, vai ser diferente esta parte. Por exemplo, se eu tivesse o nome do cliente na coluna 2, eu faria assim, ó, ponto subitens, e abre e fecha parênteses. E dentro do parênteses, o número da coluna. No entanto, tem um detalhe: a contagem das colunas inicia por 0. Portanto, a coluna 2 dentro do código é a coluna 1. Beleza. Entendido este detalhe, agora nós vamos fazer o seguinte. Entrou no if, significa que o cliente já existe na ListView. Neste caso, eu vou apenas atualizar a coluna valor. Então, .listItems, abre e fecha parênteses, variável i, .subItems, abre e fecha parênteses. No meu exemplo, a coluna valor é a segunda coluna, coluna número 1 dentro do código. Para não restar dúvida, vamos dar uma olhada. Coluna 0, nome do cliente. Coluna valor, coluna número 1. Voltando no botão de comando, .listItems, de acordo com a linha, na coluna 1, vai ser igual, e agora eu preciso fazer a somatória
do valor que eu já tenho na coluna 2, que dentro do código é a coluna 1, com o novo valor, ou seja, com o valor que vai ser acrescentado, que consta na variável valor. Podem copiar essa parte e aí, depois do sinal de igual, vocês vão colocar CDBL para especificar que se trata de número. Abre e fecha parênteses e Ctrl+V dentro do parênteses, mais a nossa variável valor, que já foi definida, que se trata de número. Outro detalhe, quero formatar este valor. Não pode, pessoal, formatar para moeda, porque moeda vai ser identificado como texto, e eu não consigo somar texto com número. Mas vamos supor que eu queira formatar este resultado para 2 casas decimais. Então, depois do sinal de igual, vocês vão fazer o seguinte: VBA.format, abre parênteses, e aí, deixa eu fazer o seguinte para facilitar a visualização. Depois do sinal de igual, pessoal, eu vou colocar um underline e pressionar Enter para continuar o código na próxima linha. Mas precisa colocar um espaço depois do sinal de igual. E aí, o underline. Coloquei então VBA.format, depois do valor vírgula, abro aspas duplas e 0.00. Quero 2 casas decimais. Fecho aspas duplas e fecho parênteses. Feito a atualização do valor. Mas lá no meu exemplo, tinha mais um detalhe. A linha do último lançamento, ela ficava em negrito. Então agora, vamos fazer esta formatação. Ponto list items, abre e fecha parênteses, dentro do parênteses, variável i, ponto bold, para negrito, vai ser igual a true. Com este comando, eu formatei a primeira coluna, considerando a linha em que o laço está, para negrito. Mas eu tenho mais uma coluna, que é a coluna valor. Então, novamente, ponto list items, abre parênteses, variável i, fecha parênteses, ponto list subitens. Cuidem que agora é ponto list subitens. Abre e fecha parênteses, número da coluna, ponto bold, vai ser igual a true. Coloquei o texto da linha em negrito. No caso, primeira coluna e segunda coluna. E aí, se eu já tenho este cliente na list view, a minha variável novo registro, ela vai receber a informação igual, abro aspas duplas, não é um novo registro. Mas agora, pessoal, tem um detalhe. O else. Quando entrar no else, nós precisamos retirar o negrito da linha em que o laço está. Podem copiar essas 2 linhas de código, Ctrl+C, Ctrl+V, e aí mudar o true para false. False. Retirei o negrito das 2 colunas da linha em que o laço está. Esta parte é para verificar se o cliente já existe na list view. No entanto, se o cliente ou o item não existir na list view, nós precisamos acrescentar uma nova linha na list view. Mas nós vamos fazer isso somente se a variável novo registro for diferente de não. Então, if se a variável novo registro menor maior, que quer dizer diferente, abro aspas duplas, diferente de não,
fecho aspas duplas, then e end if. Então, se for um registro novo, ponto listItems.add igual, primeira coluna vai receber o nome do cliente. E aí, foi inserido uma nova linha na ListView. Neste caso, precisamos identificar qual o número da nova linha. Variável nova linha vai ser igual a ponto listItems.count para contar quantas linhas tem na ListView. Prosseguindo, ponto listItems, abre e fecha parênteses. Qual a linha que vai receber a informação do valor? Porque o cliente eu já lancei. E eu sei o número da linha pela variável nova linha. Ponto subitens, abre e fecha parênteses. No meu caso, coluna valor é a coluna número 1 dentro do código. Vai ser igual à minha variável valor. Neste caso, eu posso também formatar para duas casas decimais. Então, depois do sinal de igual, vba.format, abre parênteses, variável valor, vírgula, abro aspas duplas, 0.00, para duas casas decimais. Fecho aspas duplas e fecho parênteses. E aí, precisamos formatar as duas colunas da linha para negrito. Podem copiar esta parte aqui, ó, onde nós colocamos como negrito. Ctrl C, Ctrl V, mas aí precisa alterar de variável i para variável nova linha. Ok, colocamos a linha em negrito. E por fim, para evitar que a tela fique com uma ilusão de ótica, sem trocar a linha em negrito, nós vamos colocar o comando refresh. Feito o código, galera. E no final, eu posso limpar a minha combo box 1 e a text box 1. Combo box 1.value vai ser igual a empty. E a text box 1.value também vai ser igual a empty. Feito o código, salve a alteração e hora de testar. Pega um item, no meu caso é nome de cliente, informa um valor, lançar e olha que show. Lançou, vamos ver outro cliente. Precisa inserir mais uma linha. Show de bola, galera! Voltando novamente no Carlos, agora precisa fazer a somatória. 150 com 150 vai ser 300. Show de bola, galera! Funcionando certinho. Mais um cliente. Está lançando corretamente. Deixa eu voltar no Luan. Mais 1.500 para o Luan. Show de bola, galera! Último detalhe para finalizar o nosso vídeo. Fiz os lançamentos na ListView. Cliquei no botão fechar do formulário, perdi todos os dados que constam na ListView. Então, para fechar o formulário, nós vamos colocar um alerta para o usuário. Então, duplo clique no formulário. Por padrão, nós estamos no evento Initialize, porque já havíamos trabalhado com este evento anteriormente, mas nesta caixa de seleção do lado direito, vocês vão escolher o evento Carry Close. Carry Close, deixa eu subir para facilitar a visualização. E aí, no evento Carry Close, nós vamos verificar se a ListView tem informação. If
se a listview1 ponto listItems ponto count, se for maior que 0, then and if. Se for maior que 0, significa que eu tenho dados na listview. Neste caso, nós vamos perguntar para o usuário se ele de fato quer fechar o formulário. Então, de resp, de resposta, as integer. E aí, a variável resp vai ser igual a uma msgbox. Abro e fecho parênteses, dentro do parênteses, abro e fecho aspas duplas. E dentro das aspas duplas, eu vou perguntar para o usuário se ele deseja realmente fechar o formulário. Ponto de interrogação. Vírgula fora das aspas duplas e obrigatoriamente precisa ser na mensagem VB yes no. Vírgula, abro aspas duplas, título da mensagem vai ser fechar. E fecho aspas duplas. Fizemos a pergunta para o usuário, agora precisamos verificar qual foi a resposta. Então, if, se a variável resp for igual a VBNo, o usuário não quer fechar o formulário. Then, neste caso, cancel igual a true. E end if. Com este código, nós temos uma precaução para evitar que o usuário perca os dados de forma não intencional. Vamos ver, fazer um lançamento na listview. Beleza, tem informação. Clico para fechar o formulário. Deseja realmente fechar o formulário? Não, cliquei por engano. Se eu confirmar, aí sim fecha o formulário. Como não aconteceu erro no botão lançar, podemos ativar o sistema de tratamento de erro. Beleza, galera? Feito mais um procedimento em listview. Gostaram da dica? Deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal, que eu vou agradecer muito a ajuda de vocês. E até um próximo vídeo.